Olá, sejam bem-vindos a mais um Olá Europa. Eu sou Luciana Quaresma, direto de Lisboa, e o meu querido amigo e jornalista grande Márcio Delgado está em Londres, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é de muito interesse, porque a gente recebeu várias mensagens de vocês querendo saber justamente sobre o tema que vamos falar hoje, as áreas mais caras e mais baratas de Londres. Eu também estou curiosa, quero saber o que o Márcio vai nos trazer aqui hoje, ele que já mora mais de uma década em Londres. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Olá Europa. Olá, Luciana. Vamos comprar casa? Vamos comprar casa, então? Vamos, eu quero saber todos os detalhes aí de Londres. Vamos lá. Vamos lá. Londres está com muito projeto, Luciana, de casas populares. Mas eu sempre brinco muito com as pessoas com as quais eu trabalho, falando, mas o que é popular, gente? Porque o popular daqui é sempre assim, tipo, 300 mil, 370 mil libras, tá? Então, na cotação dessa semana, multiplica cada libra dessa vezes 7 para saber quanto custa em real. Então, já vamos combinar que todos os preços que eu falar para vocês aqui, gente, multiplique eles por 7 para ter uma ideia, mais ou menos, de quanto é que é isso, Luciana, no Brasil, tá? Então, para começar, Luciana, só para começar assim, bem do básico, bem de baixo, vamos falar de uma área assim, já no subúrbio, já assim, no final das linhas de metrô, tá? Aqui da cidade de Londres, que é a área de Barking, que é o número um aqui, o bairro número um de casas a partir de 300 mil. E essa área de Barking é conhecida, Luciana, porque é de lá que é gerado 30%, ou seja, um terço praticamente de toda a energia que é utilizada na cidade de Londres, no caso a capital da Inglaterra. Então, é um bairro conhecido, é um bairro mais afastado, é um bairro que tudo tem lá pertinho, tá? Então, quem precisa de um banco ou quem precisa de uma farmácia não tem que vir para o centro de Londres. Já resolve tudo lá mesmo, embora seja um bairro mais de periferia, é um bairro autossuficiente. Então, essa seria aí a área mais barata, Luciana, que você consegue Mas hoje você acha, comprar para uma quem, por casa. exemplo, quem quiser morar em Barking, por exemplo, para ir para o centro de, como você falou, tem tudo, não é necessário ter que ir para o centro de Londres, mas que queira ir para o centro de Londres ou porque trabalha no centro de Londres, quanto tempo é de metrô dessa área até o centro de Londres? Cerca de 45 minutos de metrô, tá? No Então não é tão metrô, longe, ok. inclusive do metrô, tá? Por ser subterrâneo, por ser debaixo da terra, é mais rápido. Depender de carro não vale a pena em Londres porque é muito caro para dirigir, tem muita taxa para sair de uma zona para outra. Barking já está bem na zona 5, ou seja, você tem que pagar as outras quatro zonas para chegar na zona um, que é o centro, que é onde estão as atrações de Londres, tá? Mas existem outras áreas, Luciana, mais ou menos com essa proximidade do centro, cerca de 45 minutos, uma hora, com casas de valores aproximados. Por exemplo, a área de Croydon. Croydon, vocês devem ter visto, quem estiver no Brasil ou em Portugal, talvez tenha visto na mídia, ficou bem conhecido Croydon porque houve uns riots, ou seja, aquelas manifestações alguns anos atrás, queimaram, né, tocaram fogo, atearam fogo em alguns prédios históricos. Croydon é a segunda área mais barata aqui no caso da cidade de Londres, porque além de ser periferia, é afastado, fica a mais ou menos uma hora de distância do Palácio de Buckingham, que é onde mora a rainha Elizabeth II. Então é uma área mais longe, tá? É uma área mais afastada e que tem casas a partir de 360 mil. Mais uma vez, esses valores são em libras, multiplica por 7 para ter uma ideia de quantos milhões isso custa no Brasil. Mas Agora, para Márcio, se conseguir. as pessoas têm Uhum, ideia de que uma hora é assim também muito afastado. Se você parar para pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades brasileiras, uma hora verdade. você demora entre um bairro e o outro facilmente, É. quase todos os dias, né? Você mora, sei lá, em É. Ipanema, no caso do Rio de Janeiro, mas tem que ir para a Barra da Tijuca, eu trabalho na Barra e tem que ir para Ipanema. Muitas vezes, uma hora é o que você vai gastar no trânsito, né? E não tem tanta facilidade assim com o transporte público. Londres, como a gente inclusive já falou aqui no La Europa, sobre o programa que fizemos sobre transportes, é um lugar que você realmente não precisa de carro, as linhas de metrô são excelentes, tem também tem o trem, tem ou seja, ônibus, é muito fácil, mas as linhas de metrô funcionam muito bem, é rápido.
E, ou seja, Isso. 45 minutos, 1 hora e você pagando muito menos do que pagaria no centro de Londres, realmente é colocar na balança e ver se não vale a pena, né? Porque realmente faz uma grande diferença se você for comparar os preços, e a gente vai falar sobre isso também aqui, os preços no centro de Londres para essas áreas que são 45 minutos, 1 hora do centro de Londres. Eu acho que a maior diferença que faz, Luciana, é na aprovação do crédito, tá? Porque em Londres você conta o salário anual. Então, por exemplo, seu salário faz de conta que é 20 mil por mês, tá? E aí você multiplica por 12, que é o seu ano, né? 12 meses, então o seu salário é, anual seria 240 mil, tá? Ganhar 20 mil por mês aqui, gente, você tem que ser um advogado ou um médico cirurgião plástico É um salário muito muito bom, bom, tá? né? É muito alto. Então eu tô dando uma média bem alta para ficar mais fácil vocês visualizarem isso. Você só pode pedir um empréstimo que seja entre 4 a 5 vezes o valor do seu salário anual, somando todos os seus meses de rendimento, tá? Valor bruto. Ou seja, para você conseguir um empréstimo para comprar uma casa que seja muito cara, o banco não vai, de forma alguma, aprovar isso. Então, essas casas que a gente citou aqui, tanto em Barking quanto em Croydon, de 300 ou 360 mil, são essas casas que as pessoas que ganham menos, né, quem trabalha na área, por exemplo, hoteleira, quem trabalha, um professor, um enfermeiro, por exemplo, teria condições, né, de dar entrada para conseguir a aprovação do crédito, né? Que é muito difícil ter esse dinheiro guardado no banco, né, Luciana? Em casa, embaixo do colchão, é quase impossível ter essa dinheirama toda guardada para quem tem um salário médio, quem tem um emprego normal, quem não recebeu nenhuma herança, por exemplo. Existe uma área, Luciana, muito bacana, e essa é a minha dica 3, tá? Aqui das lugares mais baratos para se morar ou se comprar uma casa em Londres, seria Greenwich, que para mim é uma surpresa, porque muita gente já ouviu falar de Greenwich. Casas lá começam a partir de 375 mil libras, e é em Greenwich que fica a linha do meridiano, Luciana. Lá onde o tempo começa, que começa a marcar ali. Quem vem aqui em Greenwich vai Eu lá e já tira tive foto, aí, já. inclusive. Você já foi É, lá? Um sim, lugar fui, lindo, tem um fui. Fui observatório de. lindo, não Eu é? lembro que eu fui de barco, Isso, é, e depois voltei pelo Rio também até pelo a, Rio a Tamisa. torre de. Pelo Rio Thames até a torre London Tower. Fomos descendo de barco. É um Isso. passeio muito interessante, inclusive. Muito, muito bacana, super recomendo. Mesmo que você não estiver indo comprar casa, gente, esse passeio que a Luciana falou, super vale a pena. Mas, Luciana, eu sei que você agora quer saber quais são as áreas mais caras, porque você não vai ficar só passeando, né, em Estou Croydon. curiosa, estou Você curiosa. quer saber onde é que moram as celebridades, onde moram as pessoas com dinheiro e onde quem estiver vindo, gente, ou aí de Portugal, ou do Brasil, ou de onde quer que você estiver assistindo a La Europa hoje, quem estiver vindo aí ó, com a mala cheia de dinheiro, com aquele cartão, né? Platinum, por que não, não é, Luciana? Aliás, os brasileiros, me corrija se eu estiver errado, são um dos maiores compradores de imóveis em Portugal, não é isso? Exatamente. Nós vamos falar também, vamos ter um programa dedicado justamente a isso, porque já fizemos também uma entrevista com a Flávia Mota, que Com a Flávia Mota, atende isso. principalmente o mercado brasileiro, e ela é consultora imobiliária, e realmente os brasileiros têm comprado muito, quer dizer, já teve melhor, né, antes da pandemia, deu uma parada agora, mas um dos maiores compradores, assim como os franceses e chineses, de imóveis aqui em Portugal. Mas vamos então agora às zonas mais caras, os bairros mais caros de Londres, Márcio. Vamos lá. Então, o primeiro, número um, assim, que é bem difícil para o brasileiro comprar uma casa lá, é a área de Knightsbridge, Luciana, porque lá teve casas anunciadas recentemente por 200 milhões de libras. Lá, por exemplo, já morou a princesa Diana. Ela ganhou um flatzinho, né? Um kitnet de 50 Básico. mil libras na era. Era bem básico na época, isso na década de 80, né? Antes dela casar com o príncipe Charles. E ela ganhou de herança, né? Um estúdiozinho flat, um negocinho pequeno, uma kitnet, que hoje estaria avaliado em vários milhões, claro. Mas é uma área muito cara. Lá fica a Harrods, que é uma loja de departamento, uma das mais caras do mundo, né? Que vende de tudo, gente. Cama, mesa, banho, ouro, carro, o que você quiser. Na Harrods tem, se você tiver como bancar. Por isso que é tão caro, porque é uma área que mora muita gente com dinheiro, seja os chineses, seja os russos que vêm para cá. É uma área muito segura, porque tem várias embaixadas
dentro dessa área de Knightsbridge. Ou seja, é uma área, né, para Os gente árabes também que compram tem muito aí. Eu dinheiro. estou sabendo porque o Os nosso árabes, diretor, Rodolfo, isso! está lá no Catar e ele está aqui dizendo: não esqueçam os árabes, estão comprando tudo em Londres Os também. árabes. Os sheiks Então todos. eles começam. É. Isso, vale lembrar, Luciana, que a Harrods, que é essa loja que eu citei, que está no mesmo bairro, né, que a princesa Diana herdou uma época, um apartamentozinho pequenininho, pertence a árabes. E o filho, né, do dono da Harrods na época, que, que era chamado Dodi Al Fayed, se eu não estou errado, ele chegou, né, a ter um envolvimento com a princesa Diana, assim, antes dela falecer num acidente em Paris, em 1997, mas tá tudo ali. O povo rico, da realeza, o pessoal que tem dinheiro, os árabes, tá todo mundo em Knightsbridge. Mas nem só de Knightsbridge vive Londres, Luciana. Tem outras áreas bem pertinho que estão na minha lista. Então, a segunda área, Luciana, mais cara para se comprar uma propriedade em Londres seria a área de Chelsea. Inclusive tem um time de futebol, você que gosta de esporte, você que é uma jornalista esportiva das boas. Chelsea, por exemplo, casas lá, o preço médio é 36 milhões e é no bairro de Chelsea que estão o grupo das ruas mais caras da Inglaterra inteira, tá? E Por são metro lindas, quadrado. diga-se de São passagem. Eu acho que lindos. mesmo É quem um não lugar queira ir lindo. comprar um apartamento em Chelsea, vale a pena a visita, porque é um bairro super agradável de andar, não é, Márcio? Eu adoro, é super bonito, os prédios são lindos, aqueles prédios tradicionalmente londrinos, super bonitos, super bem cuidados, tem vários parques bonitos, tem ruas realmente lindíssimas e é um bairro de celebridades também, né, Márcio? Aliás, bem falado, de celebridades mesmo. Na rua você anda assim e você acaba encontrando pessoas. A Kylie Minogue, aquela cantora que no Brasil é bem conhecida também, ela mora lá. Existem várias pessoas trabalhando na televisão, no rádio, né? Pessoas, celebridades, como você falou, Luciana, que moram lá. E essas pessoas, porque elas moram lá, elas vão na padaria, tá? Elas vão nos lugares normais, os restaurantes legais que tem lá. Então, você acaba às vezes encontrando eles na rua, provavelmente não com tanta maquiagem quanto você vê essas pessoas na televisão, Por no isso que às vezes as cinema, pessoas nos nem reconhecem, editoriais. nem sabem que são as Não, celebridades nem porque estão tão reconhece. diferentes. E acontece muito aqui, Luciana. Você conhece, né? Londres. O inglês é muito reservado, então eles não são assim de fazer aquela roda em volta de uma pessoa famosa. Eles são muito reservados. Eu não vejo nem pessoas muito assim parando celebridade para pedir autógrafo, Não, por são muito exemplo, tá? discretos os ingleses, São né? muitos discretos. Falando em inglês de verdade mesmo, vamos então para a nossa terceira área das áreas mais caras para se comprar um imóvel em Londres, que seria a área, Luciana, de Westminster. Esse nome é muito famoso, é lá que fica o parlamento, é lá, por exemplo, onde ficam todas as atrações turísticas da cidade, e um duplex lá, Luciana, pode custar cerca de 30 milhões de libras. É lá, por exemplo, nessa área de Westminster que mora a rainha, no Palácio de Buckingham. Então, é uma área muito bem situada, é uma área que tudo é pertinho, você caminha para tudo lá, tá? Você E é uma vai a área pé que para todo tudo, mundo que porque é vai tudo visitar Londres tem que pertinho. conhecer, né, Márcio? Todo mundo passa por essa área, né? O que acaba inflacionando muito os preços de hotel, preço de comida, preço de casa, de moradia, de aluguel. Tudo nessa área é mais caro. É a Zona 1. A Zona 1 de Londres é o coração da cidade, tá, Luciana? É o centro. É onde eu e você vamos passear quando você vier aqui em Londres, mesmo que a gente nem compre nenhuma casa nos próximos meses. Não sabemos. A gente nunca sabe o dia de amanhã, Márcio. Mas olha, obrigada por essas informações importantes, porque eu não conhecia, portanto, não sabia quais eram os bairros mais caros e mais baratos. E eu acho que também foi muito útil para quem estiver pensando não só em comprar, mesmo que a pessoa não queira comprar, mas até morar. Os brasileiros estão pensando em ir para a Inglaterra, quem sabe. Essas dicas também são importantes por isso, porque nesses lugares você pode saber também que se para comprar é mais barato, provavelmente para alugar também, né, Márcio? Verdade, Luciana. Então fica combinado. Vamos fazer um programa também, porque eu quero saber agora qual vão ser as áreas mais caras e as mais baratas de Lisboa. Vamos fazer um programa sobre isso, então? Com certeza, tá marcado já. Inclusive, Então muita fica gente pediu combinado. já um programa também sobre isso, portanto a gente vai trazer aqui para o La Europa, Márcio. E obrigado. Combinadíssimo, Luciana. Uma ótima semana para você. E olha, gente,
não esqueçam de se inscrever no canal, super fácil de encontrar no YouTube, Olá Europa TV, a mesma coisa no Instagram. Vai lá, dá uma olhadinha, se inscreve para que você receba em primeira mão notificações do nosso próximo programa. Muito obrigado pela companhia hoje e até o nosso próximo Olá Europa!